Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia, Milton. Milton aí da Amazônia e Cássia Godoy nos estúdios do Butantan. Bom dia, Cássia. Bom dia, Carlos E Alberto. os nossos ouvintes espalhados pelo mundo todo. Claro. E querendo entender essa relação entre Copom, juros e Haddad. Olha, Milton, a Gabriela Chenique, agora mesmo, ela resumiu bem a ata do Copom, que ainda está sendo divulgada, né? E o pessoal está lendo ainda. Eu pude ler alguns pedaços aqui da ata também, é um documento substancioso. E a Gabi pegou os pontos principais que a gente precisa introduzir aqui. Primeiro, o Banco Central dizendo o seguinte: está confortável com os 15% de taxa básica de juros. Diz mais exatamente que 15% da taxa básica de juros é suficiente. Bom, e nisso já está em contradição com o governo, né? O ministro Haddad e a ministra Gleisi, por exemplo, vêm dizendo, especialmente o ministro Haddad, que 15% está fora de cogitação, que é muito alto, que já podia cair, que se ele fosse membro do Copom ele ia derrubar a taxa de juros e tal. E o Copom está dizendo que não, que 15 é suficiente para levar a inflação para a meta e que o 15% é suficiente por tempo prolongado. Ele não define o que é tempo prolongado, mas quando ele diz o seguinte: por que vai manter a taxa de juros em 15% ao ano? Ele diz o seguinte: as expectativas estão desancoradas, isto é, fora do Banco Central, no mercado, o pessoal não está achando que a inflação está indo para os 15%, para os 3% necessários. Quer dizer, a inflação não está caminhando para a meta no prazo necessário, então ele fala que as expectativas estão desancoradas. Além disso, as projeções do próprio Banco Central e do mercado mostram que a inflação está acima da meta em 2025, em 2026 e em 2027, no começo de 2027. Então, não tem condições mesmo para reduzir a taxa básica de juros. Essa é a visão do Copom e que eu acho uma visão muito pertinente. Eles falam, inclusive, do problema da agenda fiscal, que é a agenda de gastos públicos. Eles não evitam entrar em confronto direto com o governo e dizer, por exemplo, que o gasto público é uma das causas da inflação, mas sugerem isso muito claramente, né? Dizendo que precisa haver uma harmonia entre a política fiscal e a política monetária, quer dizer, uma harmonia entre a política do ministro Haddad e a política do Banco Central. E essa harmonia, os analistas concordam, essa harmonia não existe, porque o governo, o Haddad, ao aumentar os gastos, ele pressiona a inflação. Quer dizer, o gasto público vem aumentando significativamente e isso pressiona a inflação. Então, a política do ministro Haddad vai numa direção e a política do Banco Central vai noutra. E como a política de aumento de gastos vai noutra direção, o Banco Central tem que ser mais rigoroso, mais duro. Em outras palavras, cada vez que o ministro Haddad fala que precisa baixar os juros, bota o Banco Central numa camisa de força para não baixar os juros. Cada vez que ele fala, porque você imagina, se o ministro Haddad diz assim: olha, o Banco Central precisa baixar os juros, e na reunião seguinte o Banco Central baixa os juros, o que está dito aí? Que a independência do Banco Central, que a autonomia, que todas as coisas do Banco Central não vale mais nada. O que vale é o que o governo manda fazer. E isso já aconteceu no Brasil, na época do governo da Dilma, que mandava e desmandava no Alexandre Tombini, e no Banco Central da época, que reduziu os juros por ordem da ministra. O que aconteceu foi que deu inflação e que deu recessão. O ministro Haddad está cometendo o mesmo erro, fica pressionando o Banco Central para baixar juros, e enquanto ele pressiona o Banco Central para baixar juros, se o Banco Central desta vez, de fato, ele é coerente, é firme, independente e autônomo, ele não vai baixar. Quer dizer, então, o ministro Haddad atrapalha o Banco Central e atrapalha a conjuntura toda vez que ele fala que precisa baixar os juros. Ele tem que ficar
na deles, tratar da política de gastos públicos e deixar o Banco Central cuidar da política monetária. Cada vez que ele tenta interferir, é juro mais alto. Muito obrigado, Sardenberg. Bom dia para você. Esse barulho de chuva, Milton? Esse barulho é do ar-condicionado. São enormes saídas de ar-condicionado que você tem aqui, porque você imagina, aqui em Belém do Pará, nós estamos agora aqui com 26 graus já praticamente, nesse horário. Então, se você não tivesse ar-condicionado, ninguém suporta aqui dentro. Só que nesse primeiro momento, ainda está meio vazio, porque o movimento só está começando, as reuniões começam lá pelas 10 horas da manhã, então o frio está intenso, mas são os ares. O barulho que você está ouvindo é isso. Porque ontem teve uma chuva danada, né? Ontem teve chuva, todo dia tem chuva aqui. A chuva aqui ela é parcelada. Ela cai mais ou menos umas 2 vezes por dia. Tá certo. Olha, Milton, parabéns, valeu, parabéns. Valeu. Parabéns, Milton. Muito bom trabalho que vocês estão fazendo por aí. Abração. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até mais.